Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Aconteceu. Com Alonso Santos, Terezinha Lumbreiras, Alexandre Santana e João Aparecido. Entrando no ar pela emissora da Fraternidade, em Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, mais uma edição do programa Sorriso de Esperança. Iniciando com o módulo Aconteceu. Nós estamos no mês de fevereiro. Então, em fevereiro de 1802, no dia 26, foi o nascimento na Commune de Besançon, Doubs, de Victor-Marie Hugo, ou Victor Hugo, que faleceu no dia 22 de maio de 1885, em Paris, na França. Victor Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês de grande atuação política de seu país. É autor dos Miseráveis e de Notre-Dame de Paris, entre diversas outras obras clássicas de fama e renome mundial. Victor Hugo também tem o aspecto do sentimento ou pensamento religioso. Durante seu exílio na ilha Jersey, entre 1851 e 1855, Victor Hugo participou de inúmeras sessões espíritas observando as então emergentes mesas girantes, vindo a acreditar que por tal meio conseguiu entrar em contato com diversos espíritos, entre eles os de sua falecida filha Leopoldina, e que obteve confirmação de muitas de suas antigas ideias filosóficas e religiosas, chegando a escrever: os seres que povoam o invisível e que veem os nossos pensamentos sabem que há 25 anos me ocupo dos assuntos que a mesa suscita e aprofunda. Diante de experiências como esta, o Hugo se tornou espírita em 1867. Hugo, também no mundo espiritual, o espírito continua trabalhando e mandando seus livros, primeiro pela médium Zilda Gama. Mandou os seguintes livros, as seguintes obras. A primeira delas foi Na Sombra e na Luz. Depois do Calvário Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas. Essas 5 obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. E a última, Solar de Apolo, publicada pela editora LAC. Também Victor Hugo mandou mais obras, mas por outro médium. Estamos nos referindo a Divaldo Pereira Franco. 5 obras: Pares e Redenção, Sublime Expiação, Do Abismo às Estrelas, Calvário de Libertação e Árdua Ascensão, pela editora Leal. Hoje, vocês estão vendo que o nosso homenageado é Victor Hugo, o grande escritor francês, premiado, respeitado no mundo inteiro e importante para a doutrina espírita, porque ele também se dedicou às investigações das mesas girantes e à comunicação dos desencarnados. E é interessante nós notarmos a certeza que ele tinha da sobrevivência e do espírito e da realidade das manifestações, porque diz aqui, como a frase que já foi dita no início, né? Os seres que povoam o invisível e que veio o nosso pensamento sabem que ele se ocupava desses fenômenos há 25 anos. Diante de experiências como essas, Victor Hugo se tornou espírita em 1867 e clamou
que a ciência deveria dar atenção e seriedade para o fenômeno das mesas. A mesa girante ou falante foi bastante ridicularizada. Falemos claro, esta zombaria é injustificável. Substituir o exame pelo menosprezo é cômodo, mas pouco científico. Olha, ele pegou pesado, né? Acreditamos que o dever elementar da ciência é verificar todos os fenômenos, pois a ciência, se os ignora, não tem o direito de rir deles. Um sábio que ri do possível está bem perto de ser um idiota. Sejamos reverentes diante do possível, cujo limite ninguém conhece. Fiquemos atentos e sérios na presença do extra-humano, de onde viemos e para onde caminhamos. Essa frase dele, nós vemos que é bem pesada, muito precisa e bem direcionada. Como que as pessoas de ciência vão ignorar se não conhecem? Se a ciência se baseia na pesquisa, ela ainda não pesquisou, ainda não estudou. Então, é que esse convite que ele faz, porque ele fez experiência, como diz aqui, por mais de 25 anos, comprovando a realidade do fenômeno e conclamando aqui a ciência a ser menos cética e mais científica. Presença de Deus. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus, consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras, assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, repartes júbilo, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as vias nem as alcançavas. Com a presença de Deus, elas se manifestam acessíveis e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis a mãos, a coração e a alma cheios. Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos. Amados ouvintes, as nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações. Suas saudações iniciais, Terezinha Lumbreiras. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos. Saudações iniciais de Alexandre Santana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estejam conosco ao longo de todo esse programa.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul em 1400 kHz AM e para o mundo pela internet Rádio Rio de Janeiro .digital. Também ao vivo pelo YouTube ou Facebook. O nosso programa costuma ser interativo e, quando acessado, poderá ser pelo WhatsApp DDD 21 984867633. Numa ocasião especial pela qual estamos transitando, esta é uma gravação especial. Então, nós não teremos a sequência, o módulo da interatividade, da pergunta dirigida aos ouvintes e o retorno das respostas dos ouvintes. Então, em atenção a todos que acessam o nosso programa, preparamos com todo carinho essa gravação especial para o dia de hoje. Contamos com a assistência, o like de vocês, naturalmente, ok? Então, caso você aniversarie hoje ou nesta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Contatando com a nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, Alonso Santos. Então, amados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco e por isso sempre solicitamos para que você pegue aí na sua escrivaninha, na sua livraria, na sua biblioteca, o seu Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e traduzido por Guilhom Ribeiro. Se o seu Evangelho tem uma outra editora, uma outra tradução, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Então, nós estamos no capítulo de número 6, o Cristo Consolador. No programa anterior, não sei se você está lembrado, nós estudamos o primeiro subtítulo desse capítulo, que foi o Jugo Leve, e hoje, no nosso programa, nós vamos para o segundo subtítulo do capítulo 6, que é o Consolador Prometido. Se localizou aí, querido ouvinte? Já aí, capítulo 6, subtítulo Consolador Prometido, item 3. É o programa de hoje. Então, agora que você já se localizou, já está com o seu evangelho pronto, nós já podemos começar. Você vai perceber que esse subtítulo começa com uma passagem evangélica contida em João, não é? É o Evangelho de Jesus contido em João. E a mensagem de João Evangelista é assim, acompanha aí. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Só até aqui já ficou embutido nessa mensagem de João que Jesus enviaria um outro Consolador, que no nosso caso nós sabemos que é o Espiritismo através de Kardec, e ele também já deixou claro nessa passagem inicial que ele ficaria eternamente convosco, conosco, né? Ou seja, que seria definitivo, era a terceira e última revelação. Não haveria quarta, quinta, sexta revelação. É o Espiritismo que é a revelação definitiva, é a que permanece, que vai ficar conosco. Então João prossegue ainda dizendo assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê e absolutamente o não conhece, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará
recordar tudo o que vos tenho dito. O Evangelho de João. A gente lendo essa passagem evangélica, a gente fica um pouco assim confuso, né? Que ele fala, bota umas mensagens aqui futuristas, não é? Usando ainda o idioma, o linguajar da época de Jesus, que era o aramaico, o hebraico. Então se usava muito recursos de linguagem, né? Muita linguagem figurada, e a gente ficava sem entender bem o que na terceira revelação, através do Espiritismo, Kardec veio traduzir para nós, para que nós pudéssemos compreender, já que era a última revelação, o que de fato Jesus quis nos ensinar, né? Lembrando, né, que João, evangelista, era um dos seus discípulos mais fidedignos, né? Muito leal a Jesus, não que os outros não fossem, mas João parece que, juntamente com Simão Pedro, foi dos que mais assim percebeu, teve a sensibilidade da percepção do papel de Jesus aqui no planeta Terra, né? A sua missão de enviado de Deus. Então agora Kardec vai traduzir para a gente essa passagem evangélica, para a gente possa entender bem o que Jesus quis dizer e que João colocou dessa forma. Então vem aí a nossa doutrina com Kardec falar assim, olha, acompanha aí, item 4, querido ouvinte. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente já entende que Jesus não disse tudo porque o povo de sua época ainda não tinha condições de compreender. É até por esses motivos que ele falava muito por parábolas, por contos, por histórias, né? O povo precisava amadurecer um pouco mais para entender o papel verdadeiro de Jesus. E ele vai prosseguindo aqui no segundo parágrafo, querido ouvinte, acompanha aí. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha o papel da doutrina espírita, hein, queridos ouvintes? Olha a importância, a profundidade da doutrina. Levanta uma pontinha do véu para que a gente possa enxergar mais adiante, sair do campo estritamente material e adentrar ao campo do espírito, da verdadeira vida, para compreender o sentido da existência física, o papel de cada um de nós aqui. Olha quanta coisa o Espiritismo nos trouxe, hein? Ainda há muitas dores, muitos sofrimentos, em maioria ainda provocado, causado pelos homens, porque ainda não conhecem, ainda não entenderam, não aceitaram esses ensinamentos. E ele vai prosseguindo aqui, no terceiro parágrafo, acompanha aí. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra.
onde o homem expia o seu passado. Então tem uma razão de ser. Se não é na existência atual, vem de vidas passadas as causas verdadeiras do sofrimento. E ele prossegue: mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, nesse parágrafo, ele já mostra que a gente entendendo por que sofre, que o sofrimento tem uma razão de ser, a dor, as dificuldades, os momentos adversos de nossa vida, tudo isso tem uma função de ser, de acontecer. Ainda mais se você não compreende por que isso está acontecendo com você, isso tem uma razão, não é? Então não é discriminação da providência divina, tem uma razão no passado. E aí, a gente sabendo que isso tem uma razão, tem uma causa justa, fica mais fácil ou menos doloroso nós aceitarmos essas situações e tirarmos proveitos delas com resignação, com fé, com amor. E ele conclui esse subtítulo no último parágrafo dizendo assim: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Olha o papel do Espiritismo, quanta coisa boa o Espiritismo pode fazer por nós. E os homens, por ignorância, por desconhecer essas leis, desconhecer a nossa doutrina, anda tanto pela contramão da vida, não é, queridos irmãos? Causam tantas dificuldades, tantos bloqueios que terão que ser ressarcidos em outras existências. Ninguém vai passar impune, causando o mal, tendo uma vida leviana, irresponsável, inconsequente, que não tenha que ressarcir esses males. Então, procuremos conduzir a nossa vida pelo caminho reto, pelo caminho da luz, pelo caminho da paz, porque nós não teremos a desculpa. Nós conhecemos a nossa doutrina, sabemos que tudo tem uma razão de ser e podemos dar a nossa contribuição pela bênção da reencarnação, da existência. Podemos fazer muito na posição que ocupamos. Você não precisa ocupar uma posição de destaque na sociedade, nem ter uma situação financeira privilegiada para ajudar, auxiliar os espíritos benfeitores, a Jesus, a tornar o planeta Terra, o Brasil onde nós vivemos, um mundo melhor. Então, a lição consoladora do programa de hoje é nesse sentido, para você levantar sua autoestima, seguir adiante, dar sua contribuição para fazer jus a um Brasil melhor, a um planeta Terra melhor. Paz e luz para todos, ânimo, coragem, fé. Vamos seguir adiante. Está aí a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo no programa Sorriso de Esperança de hoje. Paz e luz a todos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí que nós já retornaremos. Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Voltamos a apresentar
Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Considerações. Hoje nós estamos lembrando de Victor Hugo, o grande escritor francês, mas principalmente pelo seu interesse e defesa da presença da espiritualidade nas nossas vidas. Mas só umas pequenas observações, que a vida de Victor Hugo foi marcada por ações políticas. Ele diz aqui, ele nasceu quando Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador e foi restaurada a monarquia dos Bourbons. Ele tinha 18 anos e, por divergências políticas, o pai dele estava sempre em questões, envolvido nessas questões, e ele se exilou na ilha de Jersey, onde fez as experiências que nós já referimos, e ali comprovou a imortalidade, a comunicação dos espíritos. Victor Hugo, pela sua respeitabilidade, até hoje, talvez o maior escritor francês, aquilo chamou atenção, não era qualquer um que estava falando. E é importante quando nós trazemos essas personagens, porque nós vemos que, inicialmente, a doutrina espírita interessou aos letrados, aos estudiosos. Muitos foram buscar para desmentir os fatos espíritas. Outros, por curiosidade, como ele, que já tinha esse lado mais tendente para a religião, e ali comprovando até o fim da vida, ele na certeza da imortalidade e que ele estaria junto dos seus. E como eu li na primeira parte, a sua certeza era tanta que ele não entendia como havia cientistas que, sem estudar os fenômenos, sem conhecer os fenômenos, recusavam, porque ele foi buscar, ele estudou, ele buscou conhecer, e nós temos aqui ligeiramente, apenas, porque não estamos fazendo uma biografia de Victor Hugo, porque não temos como, em tão pouco tempo, falar. Temos a referência do romance Notre-Dame de Paris, quer dizer, a Nossa Dama de Paris, a Nossa Senhora de Paris, que foi lançado em 1831, que é considerado o maior romance histórico dele, e definiu a forma de exploração ficcional do passado, que marcou o romantismo francês. O livro narra a história do amor altruísta do deformado sineiro da Catedral de Notre-Dame, Quasímodo, pela bailarina cigana Esmeralda. E aqui diz, com estilo realista, especialmente nas descrições de Paris medieval e seu submundo. O enredo é melodramático, com muitas reviravoltas irônicas. O livro foi um sucesso instantâneo e fez de Hugo um escritor conhecido na Europa inteira. Então, nós vemos que essa relação dele com a cidade, com a história, mas com essa vida. Aqui, a relação o sineiro todo deformado, a maioria que já viu algum filme, já viu
alguma referência com aquela cigana linda, mostrando, né, o espírito como sente, a sensibilidade. O seu livro Os Miseráveis, mostrando também aquele submundo de Paris, um olhar de uma pessoa da elite para o povo. Então, temos muito a conhecer ainda dessa personagem tão brilhante. João. Amados ouvintes, nós estamos apresentando um programa Sorriso de Esperança, numa edição especial, devido à situação que, principalmente o Rio de Janeiro transita, de tumulto, de agitação por essas comemorações carnavalescas. Então, a opção da Rádio Janeiro foi colocar no ar a gravação feita com todo carinho para vocês. Então, não teremos esse módulo tradicional do nosso programa a interatividade dos nossos ouvintes, mas não deixamos de ter o nosso horário, o nosso momento, dando maior amplidão, então, a essa entidade que está sendo homenageada, esse espírito, Vitor Hugo, com maior espaço. Então, vamos ver as considerações de Alonso Santos sobre Vitor Hugo. Vitor Hugo, a participação dele no movimento espírita é extraordinária, né? Sobretudo nos dias atuais. As obras que ele deixou, psicografadas pelos médiuns, né, Zilda Gama, Edivaldo Pereira Franco, mostram assim com precisão todo o potencial dele, toda a sua contribuição, que nessas obras ele vem descrevendo praticamente o cristianismo, né, desde a época de Jesus até o período de vida dele, reencarnado na França, né? Então são 11 obras, eu até tive a bênção de ler todas as 11 obras dele, tanto as de Zilda Gama quanto as do Edivaldo. Me tornei assim um fã de carteirinha de Vitor Hugo, pela profundidade, pela precisão com que ele descreve toda essa evolução da época de Jesus até aos dias de Kardec, e avançando um pouco mais para os nossos tempos, nos dias de hoje. Então você vai desenvolvendo assim, acompanhando a evolução do espírito ao longo das sucessivas reencarnações. Você vai dando um sentido à sua vida, entendendo o porquê que as coisas acontecem com você, da forma como acontece, porque você consegue entender que você é um dente dessa engrenagem da vida, da existência, e você consegue entender a evolução. E você percebe o quanto nós já nos melhoramos em relação à época ainda de Jesus aqui pela Terra. Então, se você nunca leu uma obra dele, de Vitor Hugo, aproveite a oportunidade. Tem 11 obras, aí dos médiuns Zilda Gama e Edivaldo Pereira Franco, e todas elas são extraordinárias. De dar um sentido de vida, de conforto. Você vai ver ali quanto sofrimento, quantas provas as pessoas passam por terem desencadeado reencarnações com irresponsabilidade, com inconsequência, impondo sofrimento desnecessário a seu próximo, que tudo tem que ser resgatado, nada passa desapercebido aos olhos da providência divina, e você vai começar a associar essas situações aos dias de hoje que você vive no Brasil, as coisas que acontecem, que você acha que, puxa, mas cadê os espíritos benfeitores? Não estão enxergando isso, não estão vendo essas coisas que estão acontecendo, esses desatinos todos. Você lendo Vitor Hugo, você vai perceber que enxergam sim, e que tudo tem um preço pelo plantio que é feito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E segundo as informações que temos, né, do médium Edivaldo Franco, dos mentores espirituais, esse espírito Vitor Hugo já se encontra reencarnado aqui no Brasil, tal como o espírito Emmanuel, que coordenou as obras de Chico Xavier, também já se encontra reencarnado. Eu sei que bateu agora uma curiosidade em vocês, né? Puxa, onde que eles estão? Onde estão esses dois? Pois é, isso, se alguém souber, liga para o programa, avisa, que é para a gente organizar uma caravana e ir até lá. Ninguém sabe. Imagina se divulga. Eles não iam conseguir dar continuidade à obra deles, né? No momento oportuno nós saberemos. Mas é um consolo, não é? Saber que no Brasil atual nós temos espíritos, não é? Desse potencial de evolução reencarnada aqui entre nós. Você percebe que o trabalho que está sendo feito no Brasil é muito sério, é muito organizado,
O Brasil será, de fato, o coração do mundo e pátria do Evangelho. Esses espíritos não iriam reencarnar aqui pelo bel prazer de passear, de conhecer o Brasil. Vem com uma finalidade muito séria. Então, está aí a mensagenzinha de Vitor Hugo. São 11 obras, ouvintes. Se você não leu nenhuma, comece, porque vale muito a pena. Você vai se tornar, de fato, um apaixonado pelo Vitor Hugo. Quando eu li a primeira obra dele, a coisa foi em sequência. Não consegui parar, até encerrar na última, né? Do Árdua Ascensão. Paz e luz a todos. Então, estamos abordando a biografia, os traços biográficos de Vitor Hugo. Essa é a entidade que nós estamos destacando no programa Sorriso de Esperança, em função do mês de fevereiro. Quando foi mesmo que ele nasceu, Terezinha? Nasceu a 26 de fevereiro de 1802. 26 de fevereiro de 1802. 26 de fevereiro. Então, como está no mês de fevereiro, a entidade está sendo lembrada com o nosso preto de gratidão pelo lastro de luz, esclarecimentos, através da sua capacidade intelectual, com um grande dramaturgo, com um grande escritor, e depois, no mundo espiritual, continuado com o nosso progresso e evolução, essas obras mediúnicas através da médium Zilda Gama e Divaldo Pereira Franco. Alexandre, os minutos são seus. Sim. É interessante nós falarmos sobre Vitor Hugo, que é mais um dos vultos espíritas, mais um dos colaboradores espíritas que nós temos, que deixa como legado os seus conhecimentos, traz até hoje, né, informações, para que nós tenhamos condições de prosseguir no estudo da doutrina e na prática da doutrina. Nós nós ouvimos falar que ele tornou-se espírita em 1857. Mas, assim como tantos outros pesquisadores, tantos outros colaboradores da doutrina, na verdade, quando se diz que ele tornou-se espírita, ele já o era. Ele apenas comprova os fatos e, ao contrário de se acomodar diante das informações, ele foi pesquisar, foi comprovar. E com aquele fenômeno das mesas, foi apenas mais uma comprovação, mais uma forma que ele teve de dizer que ali, sim, havia veracidade dos fatos. E ele, a partir daí, continua o seu trabalho de divulgação da doutrina, de ensinamento da doutrina, que nos proporciona estarmos aqui, continuando a falar hoje especificamente sobre Vitor Hugo, mas de tantos outros irmãos que trazem seus conhecimentos. Outro destaque que eu fiz sobre ele é que ele publica num dos seus poemas, eu vou pronunciar, não sei se está correto, A Vila Quer, de 1854, dando como exemplo a forma como ele tinha de comprovar a sua crença. Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha abre o firmamento, e o que acreditamos aqui embaixo ser o fim é o começo. Mostrando que a verdadeira vida é a vida do plano espiritual. E que muitos de nós, não hoje mais, através do estudo da doutrina, já temos esse conhecimento, mas muitos dos nossos irmãos, sim, acreditam que, ao chegar aquele momento, encerra-se. E aí vem o grande mistério. O que teremos depois? E a bendita doutrina espírita, o estudo da doutrina, nos proporciona sabermos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nossa responsabilidade aumenta conforme também aprendemos com a doutrina, porque não mais a ignorância, não podemos mais dizer eu não sabia. Então, Vitor Hugo dá a sua contribuição, assim como tantos outros irmãos, para que nós sejamos mais capazes de servir ao Cristo, de prosseguirmos nos dizendo cristãos verdadeiros. E esse é o nosso objetivo, prosseguirmos, caminharmos, continuarmos com o nosso esforço em melhor compreender não só a doutrina, seus ensinamentos, mas os ensinamentos do Cristo. E assim nós vamos seguindo em frente. João. Muito bem, Alexandre. Nós estamos com o tempo disponível, como os ouvintes estão possibilitados de hoje fazer suas perguntas interativas, vamos fazer assim um papel semelhante ao que faria os ouvintes. Terezinha, lembrando
essa síntese, sinopse da biografia de Vitor Hugo, nós observamos um aspecto relevante que você chamou a atenção sobre, primeiro, ele como escritor, dramaturgo, independente da doutrina espírita, e depois, em 1867, ele se converte ao espiritismo, ou à doutrina espírita. Mas qual foi o fato que tocou ele profundamente para ele chegar assim, fechar com o fenômeno mediúnico e com a doutrina espírita? Olha, consta aqui que é interessante, a sua filha havia desencarnado e ele teve ali a manifestação dela. E aquilo, realmente, ele tinha certeza de que era um pai, uma mãe, pelas características, consegue identificar, e foi o que ele fez. A pedra de toque, como se costuma dizer, né? Um ponto Porque de apoio. ele já tinha essa espiritualidade, né? Já se interessava, já tinha essa coisa nele. E como eu li aqui, ele acreditava na ciência, ele acreditava que nós temos que buscar os porquês. Muito bem. Alonso, existe na literatura espírita um vulto conhecidíssimo que fez uma revelação fantástica na biografia dele. Consta que ele viajava do centro do Rio de Janeiro para Tijuca e estava com um exemplar do Livro dos Espíritos nas mãos. Ele, de origem católica, olhava o livro e, como o catolicismo condenava a prática da mediunidade, né? E havia aquela resistência muito maior à época, ele então olhava como homem de ciência, com o livro na mão, mas eu leio de tudo, por que não vou ler esse livro? E quem é esse vulto? Nossa, é o nosso queridíssimo, né? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Extraordinário. E qual foi a surpresa dele quando ele abriu o livro e leu o livro? Ele percebeu que ele já conhecia aquilo tudo, já sabia daquilo tudo, e o livro, na verdade, não apresentava nenhuma novidade para ele, né? Isso comprovou o conhecimento dele da doutrina espírita, mesmo antes de ter tido acesso ao Livro dos Espíritos. Muito bem. Isso responde para a gente verificar um aspecto de um determinado planejamento. Então, dá a impressão que as coisas aconteceram assim, casualmente. Ele tendo contato com o fenômeno mediúnico e a partir daí se converteu. Bezerra de Menezes está com o livro ali, de repente leu e se tornou espírita ou depois confessa espiritismo. Mas como se acontecessem as coisas simplesmente aqui no plano físico, terreno. Alexandre fez uma afirmativa. Onde é que começa tudo? É aqui na Terra ou não? Não. Isso que o João está falando realmente nos traz a certeza de que nós temos uma bagagem pré-existente. E aqui nós vamos dar continuidade a essa gama de conhecimentos, já que nós somos seres em evolução, né? Então, com certeza, antecede a esta reencarnação, a esta encarnação. Terezinha, existe na biografia de Allan Kardec, em obras póstumas, a revelação da missão dele. E quando o Espírito de Verdade confirma a missão, ele dá uma recomendação muito séria para Allan Kardec. Confirmo. Porém, não comente com ninguém, porque seria a melhor forma de você vir a falir. E depois diz mais. Qual seria, assim, as dificuldades que ele encontraria? Adversidade, distorções, né? Falta de fidelidade de companheiros. E então, nessa onda, diz assim, e se eu vier a falir? O que foi que o Espírito de Verdade disse a ele? Tem problema nenhum, outro tomará o seu lugar. Isso, para nós, seria terrível, né? Porque a gente diz que somos missionários e, de repente, pode ter outro para fazer aquele grande trabalho que eu ia fazer, mas Kardec era Kardec, né? É Kardec, né? Agora, tem uma resposta que o Espírito de Verdade deu, que ela é assim, primordial, é contundente, que é uma revelação que ele faz. Porque quando a obra é de Deus, não repousa... Como é que continua, Alexandre? Não repousa sobre apenas um ombro, né? Sobre apenas um homem. Então,
existe um planejamento superior onde ali estava previsto. E vejamos a pleiade de espíritos que estavam realmente participando da vinda do Consolador à face da Terra. Não era só Allan Kardec. E nós temos um livro através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, Cartas e Crônicas, do Irmão X, e relata a noite do dia 31 de dezembro de 799. O último dia do ano. E ia começar em 1800. Um novo século. Aí houve uma assembleia no mundo espiritual, não houve? Então, Kardec e Napoleão é o tipo do capítulo desse livro. Terezinha, o que você pode dizer dessa assembleia no mundo espiritual? Bom, como narra Irmão X, ali estavam os luminares da história da humanidade. E Napoleão, já encarnado, quando surge um espírito de grande luz e o coordenador, digamos assim, da reunião apresenta Kardec dizendo que aquele seria o apóstolo, queria trazer uma nova revelação, mas que ele e Napoleão estariam juntos numa tarefa. O Napoleão na política e Kardec na espiritualidade. E faz uma revelação interessante. Ele, Napoleão, falou assim, naquela época, ele dizimara os druidas. E agora eu viria abrir o caminho para um antigo druida, que era o sacerdote, né? Allan Kardec. Essa revelação ocorre, mas é interessante que você chamou a atenção. Quem é que estava representando essa assembleia? Você falou assim, personalidades que influíram e que viriam influir nos destinos da humanidade. Então foi assim, aquele apronto. Bom, vai começar a vinda do Consolador. Então todos que estavam envolvidos, encarnados e desencarnados. E aí, a primeira lição que a gente vê na obra mediúnica dizendo, era fácil identificar os que estavam encarnados dos desencarnados. E como é que identificava, Alonso, o espírito encarnado do desencarnado naquela assembleia? Sim, ali, né, quando foi designada as missões de cada um, né, que principalmente foi Kardec para a França, Bezerra de Menezes para o Brasil, eu vi toda uma pleiade de entidades junto com eles ali, né? Eles não vieram a sorte, um na França, outro no Brasil, né? Muitas entidades luminosas ali para ajudar nessa tarefa, que o trabalho era um trabalho de equipe, né? E para o Brasil a gente lembra, né? Emmanuel, Joana de Ângeles e vários outros, né? A França, né? Vitor Hugo, assim, tinham muitas entidades, mostrando da seriedade, da abrangência desse trabalho da terceira revelação. Muito bem, havia um detalhe que eu queria chamar a atenção, é que todos que estavam encarnados tinham um filete que se prolongava. E os que estavam na condição de espírito não tinham filete. Aqueles que estavam como almas encarnados, o filete vinculava-se ao corpo, cordão umbilical, cordão fluídico. Então isso era patente na Assembleia, os que já estavam encarnados dos que viriam encarnar. Muito bem, amados ouvintes, nós estamos chegando ao término de nosso programa. Gostoso nesse bate-bola final, né? As perguntas, Terezinha, alguma coisa para dizer? Eu só queria concluir aqui, não dá tempo, no final do testamento. Então, chegando ao final, suas despedidas. É sempre uma alegria estar com vocês e falar dessas personalidades tão importantes e queridas. Alonso, suas despedidas. Gratidão mais uma vez a todos vocês que participam conosco e que são a razão de ser do nosso programa. Paz e luz a todos. Alexandre, suas despedidas. Expressar também a nossa gratidão pela companhia, pelo convívio amoroso de sempre. Que possamos novamente estarmos juntinhos na próxima terça-feira, das 14 às 14h55. E nas reprises deste programa, de quarta para quinta-feira, de 1 a 1h55. E aos sábados, das 16 às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte.
Meditação. No dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. São palavras de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, por Divaldo Pereira Franco. Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.